No terceiro vídeo da complexidade de Westworld, eu apresentei a vocês o que era a linha temporal da época que a HBO havia divulgado na segunda temporada. Porém, eles mudaram e na terceira temporada foi revelado que havia uma diferença de 6 anos no futuro. Eu nunca corrigi isso, por isso nesse vídeo eu trarei a história completa de Westworld, desta vez acrescentando as informações presentes na terceira temporada e agora na quarta. Se Dolores escapando do parque foi em 2058 e 30 anos antes, William se descobria no parque, isso é, em 2028, 5 anos antes disso, Arnold ainda estava vivo, isso seria em 2023. Apesar de eu achar que foi em 2024, já que na primeira temporada Dolores deixa explícito que Arnold morreu nas palavras dela 34 years, 42 days, 7 hours ago. Arnold estaria para morrer no ano de 2024. Isso certamente explica o porquê o lado de fora do parque era tão parecido com o nosso mundo atual. Mais parecido ainda, né? Afinal, 34 anos depois, a tecnologia evolui. Em algum lugar entre 2023 e 2024, Arnold Webber e Robert Ford estão prestes a abrir o parque Westworld juntos. 3 anos antes, possivelmente em 2021, um ano que o Ford descreve como a época perfeita, já que eles não tinham investidores e eram somente livres para criar. Então, em 2021, Arnold e Ford estão na China, próximos das instalações de onde o parque está em construção. E eles alugam um espaço, enchem com uma dezena de anfitriões e vão até o filho do bilionário James Delos, para convencê-lo a investir no projeto. Segundo Logan, todos atualmente só querem saber de realidade virtual, e o futuro está realmente aí. Obviamente, a empresa formada pelo grupo de investidores de Arnold e Robert, chamada de Iniciativa Argo, consegue convencer Logan com uma apresentação impressionante, com anfitriões, que, claro, apela para a natureza humana e seus prazeres. Nós não estamos aqui ainda, diz Logan, enfatizando que, para a época, é impossível que a inteligência artificial esteja tão perfeita. Novamente, isso é proposital, visto que esse ano é 2021. O Logan acaba investindo no parque, com uma pequena porcentagem, com 5% ou menos da empresa. A iniciativa Argo deve ter pelo menos 80% do que todos os investidores têm. Nessa época, William está namorando a irmã de Logan, mas eles não estão noivos ainda. Então é assim que a empreitada com a Delos começa. Mas o problema de fato só começa em 2023, com a morte de Charlie. A vida pessoal de Arnold é marcada pela tragédia, e a busca pela consciência o consome totalmente. Então, em 2024, ele se mata, na tentativa de impedir que o parque se abra. A partir daí, uma figura misteriosa que paira pelo parque começa a se descobrir. É uma das criações de Arnold. Ele também chega ao centro do seu labirinto, e passa a espalhar a mensagem com o passar do tempo. Mensagem que no futuro inspiraria Ford. O jovem Ford esconde o nome de Arnold dos registros, na tentativa de, ainda assim, abrir o parque sem o seu sócio. O que aconteceu foi chamado de acidente, mas Ford sabia que Arnold era muito cuidadoso, como ele mesmo conta. Ainda assim, a possibilidade de Arnold ter chegado no topo da pirâmide destruiria os sonhos de Ford. Portanto, ele se convenceu de que ainda conseguiria sozinho, o que se mostrou ser um erro. Em 2028, após a sua visita no parque, William convence James Delos a investir no projeto, comprando ao menos 75% das ações, mantendo a Delos como a majoritária e tirando a iniciativa Argo da jogada. Fazendo uma comparação com a vida real, a Delos seria a Amazon, ou o Facebook em termos de mercado. É uma empresa bilionária que viu a oportunidade de declínio do parque como um negócio para pesquisas para descobrir o que as pessoas querem. Na nossa vida real, empresas gastam milhões só para descobrir o que as pessoas querem e em como vender mais e aumentar seus números. Algum tempo depois, James Delos contrai algum tipo de doença grave. E como ele é um megalomaníaco, a empresa muda seu foco de pesquisa para curar doenças. Isso certamente explica os novos modelos dos anfitriões. Eles não chegam a soluções de cura. Então, na tentativa de manter James Delos vivo, William passa a conduzir pesquisas para a imortalidade. Aproximadamente em 2032, James Delos, ou mais precisamente um anfitrião com uma réplica da consciência de James Delos, está sendo mantido em uma instalação dentro do parque. Ele recebe sua primeira visita de William aqui. E William vê que a mente de James Delos ainda não está à altura. Há falhas em sua fala, funções motoras e capacidade cognitiva que eles esperam resolver para que algum dia ele possa sair e se juntar à sociedade. Essas funções motoras ainda estão muito ruins. Essa falha é apelidada de platô cognitivo,
É como se a consciência humana rejeitasse um corpo artificial e não se integrasse a ele. Aproximadamente em 2033 e 2034, os técnicos ficam surpresos ao saber que Akecheta está no parque há mais de 10 anos e nunca morreu. Ou seja, por definição, até então ele nunca foi atualizado. Quando eles o deixam para ser atualizado, ele vai para a Câmara Fria e encontra sua esposa no modo de suspensão. O que são sentimentos humanos, além de algo programado pela natureza? O que são sentimentos artificiais, além de algo programado pelos humanos? De volta ao parque, Akecheta torna sua missão de vida espalhar a verdade para o maior número de anfitriões que puder, mas eles devem operar em segredo. E é por isso que a Nação Fantasma coloca o símbolo do labirinto embaixo de seus escalpos. Aproximadamente em 2038, uma festa na mansão da família Delos acontece para homenagear James, já que ele vai se aposentar. E é possível ver a jovem Emily, a filha de William e Juliet. Ainda nessa linha temporal, posteriormente, William se encontra com Dolores, na sede do parque, chamando-a de uma coisa, e dizendo que ele não pode acreditar que ele se apaixonou por ela. Ele percebeu que não estava interessado nela, estava interessado no que ela refletia sobre si mesmo. Ele mostra a ela o que ele está trabalhando, um grande projeto chamado Forja. O plano da Delos não se trata mais só sobre James, mas sim sobre todos que já visitaram o parque. Você não é nenhuma coisa, você é um reflexo. E sabe quem adora olhar seu próprio reflexo? Todo mundo. Em 2039, James Delos morre, e eles precisam de mais dinheiro para continuar os experimentos. Por isso, William aceita uma proposta de uma empresa chamada Insight, que seria o Google dessa realidade, que quer comprar parte dos dados do parque. O que William não sabe é que o interesse não é do multimilionário dono da empresa, e sim de outro cientista de dados que trabalha com ele, que pretende usar esses dados para reprogramar os humanos. E é essa concessão atual de William que vai fazer com que o Serac passe anos tentando roubar mais dados da Delos. Aproximadamente em 2046, um William mais velho visita James Delos novamente. Ele fez progressos desde a visita anterior, mas ainda não está pronto para sair para o mundo real. Já fazem anos e o experimento ainda não ficou estável. Aproximadamente entre 2055 e 2056, alguns anfitriões são transferidos para o Parque 5, um parque criado para treinamento militar. Alguns militares treinam lá, e é lá onde uma das reféns, nesse caso Dolores, vê Caleb pela primeira vez. Em 2057, um ano antes da Revolução das Máquinas, William encontra Ford em uma festa de caridade. Ford deixa claro que há algo no projeto da Delos que William não considerou. Ford diz exatamente essas palavras. Quando foi a última vez que viu sua criação? E o que ela tem aprendido sobre seus assuntos? Foi o autoconhecimento que o atraiu ao parque para início de conversa. Cuidado com o que deseja. Ford está deixando 3 coisas claras. Que alguém, a gente já sabe quem, está ciente do projeto dele. E claro, além da própria Dolores, que ele cometeu o erro no passado de mostrar a ela. A segunda coisa, a gente já sabe o que é. Todo o lance da autodescoberta humana sobre o entretenimento. Somos atraídos por entretenimento porque ele revela o que faríamos sem conceitos como a moralidade, sem alguém nos vigiando. A ideia é que as pessoas não querem se descobrir, elas querem ser algo diferente do que são. Uma ilusão, é claro. A terceira coisa é cuidado com o que deseja, ou seja, aquilo que o Ford diz na primeira temporada e realiza no final. Não dá pra brincar de Deus sem as consequências do diabo. Ou seja, William não quer ser imortal, mas ainda assim ele queria que a Delos vendesse a imortalidade. Agora ele mudou de ideia, mas não muda o fato de que ele é o responsável. Nesse caso, as consequências para William é tomar do próprio remédio, ou seja, a imortalidade. Enquanto esse jogo de Ford, apelidado de A Porta, representa o paraíso para os anfitriões, ele é literalmente o inferno para o Homem de Preto. Se você quiser enganar o diabo, precisa fazer uma oferenda. No mesmo ano, aliás, nessa mesma noite, a mulher de William se suicida, após ver esse mesmo histórico digital dele no parque. O Homem de Preto retorna ao parque para ver se ele consegue sentir alguma coisa, escolhendo aterrorizar e matar uma mulher que morava nas colinas com sua jovem filha. Ele não sente nada, embora fique impressionado com o fato de que a anfitriã está em legítima angústia pela morte de sua filha. A anfitriã em questão, Maeve, assusta Ford com a quantidade de dor que ela está experimentando. Então ela é transferida, assumindo o posto de cafetina do bordel no Salão Mariposa de Sweetwater. William vê o labirinto de Arnold, uma ideia que, segundo Ford, deveria morrer há anos atrás. Desesperado por um significado, William acredita que seja um jogo de Arnold e que o labirinto se revelou para ele.
apesar de não ser nada, além de Akechieta tentando lembrar a filha de Maeve que esse não é o mundo correto e levá-la para um novo mundo, já que ela o ajudou há anos atrás. Bom, ainda nessa linha temporal, William visita James Delos pela última vez. James quer sair, mas William decidiu que todo esse experimento foi provavelmente um erro, porque as pessoas não são destinadas a viver para sempre. Durante a conversa, William conta a James sobre o recente suicídio de Juliet e sobre a overdose de Logan há anos atrás. Um ano depois, em 2058, o Homem de Preto retorna ao parque, dando assim início à primeira temporada. Após chegar ao centro do seu labirinto e se lembrar de seu tempo no berço, construindo uma nova versão de seu criador juntamente com Ford, Dolores sabe o que tem que fazer se quiser sair desse mundo falso e salvar a única chance de sua espécie sobreviver. Tell me, Dolores, did you find what you were looking for? And do you understand who you will need to become if you ever want to leave this place? Após assassinar Ford, Dolores se torna quem precisa se tornar e tem que seguir o plano que eles já estipularam e vai em direção a Forja. William e Bernard também acabam sincronizando seus destinos para lá. Apesar disso, os três têm objetivos diferentes. Dolores usa a chave de criptografia que estava upada na mente de seu pai, o Peter Albernatty, para entrar na instalação virtual. Dolores quer destruir a Forja, mas Bernard não a deixa e a mata para impedi-la. Mas ela conseguiu ativar a inundação à prova de falhas, que é como o vale ficou inundado com corpos de anfitriões, aqueles que vieram de anfitriões que se mudaram para o Éden virtual, o Sublime, a porta que foi aberta para eles. Nem todos conseguiram, é claro, mas muitos o fizeram, e agora podem viver uma existência pacífica nesse mundo virtual. Elsie, alguém que o Forge tem insistido a temporada inteira que iria trair Bernard, afinal isso também é da natureza humana, confronta a Charlotte Hale sobre o projeto secreto da Delos de copiar a consciência dos visitantes, e Hale declara que Elsie não tem a flexibilidade moral que precisa para continuar trabalhando na empresa. Charlotte atira em Elsie, enquanto Bernard assiste, horrorizado. E é isso que coloca Bernard em seu caminho para ajudar Dolores e o resto de sua espécie. Ford estava insistindo que Elsie tinha que morrer porque a lógica de chegar ao centro do labirinto é que você precisa sofrer para dar um boost na consciência. Por isso que é memória, improvisação e auto-interesse. Como você aprende com os seus erros, se não pode se lembrar deles? O código de Ford não está mais no sistema de Bernard. Portanto, as aparições seguintes são monólogos internos, a consciência em si ganhando forma. É Bernard falando consigo mesmo, tomando suas próprias decisões. Enquanto Dolores via Arnold na forma de seu monólogo interno, Bernard vê o Ford. Em uma dessas, ele decide trazer Dolores de volta, faz uma cópia do corpo da Charlotte Hale e transfere a consciência de Dolores para lá. Essa, por sua vez, mata a Charlotte Hale verdadeira. Enquanto a consciência humana não é nada mais do que variações de ondas elétricas em nossos neurônios, algo que não é sequer tangível, palpável, algo que não existe em forma física, não existe em matéria. Já a consciência dos anfitriões é real, é palpável. Essa é a forma da série dizer que eles seriam mais reais do que nós. Dolores sabe o que fazer, e Bernard também. Ele precisa embaralhar sua memória para que não descubram a sabotagem que ele fez. Nisso já são 2 semanas após a morte de Ford. Bernard acorda em uma praia e é levado pela equipe de segurança que está tentando descobrir o que aconteceu no parque. Quando Bernard diz misteriosamente "eu matei todos eles", é somente embaralhada tentando dar sentido àquilo, porque essa é sua culpa falando. No fundo, ele sabe que ao dar uma segunda chance para Dolores, ele provavelmente condenou a humanidade, porque ela irá matar cada homem, mulher e criança para alcançar seus objetivos. Bom, nessa linha temporal tudo o que tinha que ser feito foi feito, então o parque está em paz para os humanos. Em teoria, o Bernard leva a equipe de segurança para a Forja, e aí começa o massacre. Dolores redireciona o pacote de dados do Éden virtual, o Sublime, para um lugar onde os humanos nunca poderiam encontrá-lo. Um satélite encriptado por Ford, que redireciona os dados para uma instalação que Ford comprou do lado de fora. Ela atira em Bernard, retira a consciência dele e faz cópias de sua própria consciência, e os leva para fora do parque, mantendo o sonho de Arnold vivo. Do lado de fora, na casa de Arnold, Dolores traz Bernard de volta, juntamente com cópias de sua própria autoria. Sem ele saber, ele está com a chave de desencriptação do Éden virtual, o chamado Sublime, em sua cabeça, fazendo com que ele possa acessar o sistema remotamente. Dolores trouxe o Bernard de volta porque ele é a réplica de seu criador, ao mesmo tempo em que é sua criação. É correto dizer que, de muitas formas, a Dolores confia mais nele do que em si mesma.
E essa certamente foi uma escolha muito boa, visto o que vai acontecer no futuro. 3 meses depois, Bernard e Dolores estão vivendo separadamente. Ela infiltrou uma dezena de cópias suas na Insight. A razão dela fazer isso é porque o Robon, a inteligência artificial criada por aquele cientista de dados que roubava a Delos, é a última chance de defesa da humanidade. Sim, a máquina mantém os humanos em um loop e restringe suas escolhas. Mas a verdade é que a máquina era a única coisa capaz de manter a humanidade viva por mais tempo. Eliminando isso, ela será capaz de seguir seu plano e fazer o seu próprio mundo. Dolores pretendia usar o Caleb para ajudá-la a libertar os humanos e depois fadá-los ao seu inevitável destino. Ela escolheu ele, pois já o conhecia. Porém, com o decorrer da convivência com ele, Dolores toma a decisão de salvar os humanos. Ela ainda quer destruir o sistema e criar o seu novo mundo. Mas ela pretende que todas as espécies sejam livres. Porque ele fez ela se lembrar de um aspecto humano do qual ela tinha se esquecido que existia. Dolores apresenta Caleb a Salomão, a versão anterior de Robon, que estabeleceu uma nova rota para a salvação da humanidade. Porém, o problema é que uma daquelas cópias que Dolores fez de si mesma acaba criando seus próprios planos. Ela acaba entregando a versão original de mão beijada para Serac, que por sua vez apaga as memórias dela, a redefinindo as configurações padrões, que é uma espécie de morte de consciência para o anfitrião ou o dispositivo. Maeve e o Caleb assumem o controle da situação. Eles apagam o Robon. O caos no mundo começa e dura por algum tempo, até que a sociedade se estruturasse novamente. Os dois terminam com as outras 3 versões da máquina de Serac, libertando os humanos de uma vez por todas do controle dos dados. Nessa, o Caleb sai ferido, mas ele sobrevive. Ao se deparar com a mortalidade pela primeira vez, mortalidade que é algo do qual nunca presenciou pelo fato de ser imortal, Maeve entende aquilo que Dolores tentou dizer a ela, sobre as belezas da vida humana. Maeve se compromete a se esconder e nunca conectar sua mente na nova era digital, para que não procurem o Caleb e ele não corra perigo, e que ele possa ter uma chance de ter uma vida normal e digna, que é algo que o sistema havia negado a ele. Nesse mesmo período, Bernard entra no Sublime. 7 anos depois, em 2065, com família estruturada e uma filha, Caleb está vivendo uma vida normal, até que Maeve comete o erro da curiosidade. Em tentar reviver um pouco de seu passado e um pouco sobre a vida de Caleb, ela acaba abrindo uma brecha que a Halores e o clone de William precisavam para localizar ela. Isso faz com que Maeve vá até Caleb para alertá-lo. Eles precisam terminar isso de uma vez por todas. Eles acabam descobrindo uma espécie de vírus, usado para controlar os humanos, onde essa misteriosa tecnologia genética é desenvolvida para literalmente transformar humanos em escravos. E no fim das contas, tudo o que eles acabam fazendo é acabar caindo numa armadilha que a Halores havia criado para eles. Nessa mesma época, a filha de Caleb, Frankie, e sua mãe conseguem escapar. Elas duas acabam formando a resistência dos humanos contra o domínio dos anfitriões, aparentemente uma resistência feita por Outliers, aqueles indivíduos humanos que o sistema não pode prever. Halores decide fazer com Caleb o mesmo que fez com William, desenvolver uma cópia dele e ir testá-lo, para descobrir o que ele tem de tão especial para que o sistema não consiga prevê-lo. 23 anos depois, a Halores já conseguiu substituir e controlar a humanidade. Ela até fez da vida real um parque, onde os novos anfitriões são os humanos e os visitantes são os androides. Ou seja, uma inversão, um espelho de como as coisas eram há 30 anos atrás. Nesta realidade, os Outliers que não estão sendo manipulados pelas narrativas estão se refugiando no deserto, o único local ainda intocado por Halores. O objetivo dela era não criar um mundo melhor, mas um mundo perfeito, onde até mesmo o caos é controlado. O problema começa por ela não entender o mesmo que o Serac entendeu. Os Outliers são os que fazem a revolução, os que escapam da manada. Serac entendeu que teria que removê-los da sociedade para manter a manada sob controle. Já Halores, com a sua crença absolutista de não fazer exatamente o que o humano fez, que convenhamos deu certo, né? Até certo ponto, o plano dele foi mais elaborado que o dela. Ela acabou repetindo o mesmo que aconteceu no parque há anos atrás, com humanos vendo as semelhanças dos androides com eles mesmos. Agora são os androides que notaram as semelhanças deles com os humanos. Essa infestação de similaridade faz com que as duas espécies passem a se matar, igual no passado. Nesse momento, Bernard ainda está no Sublime, ainda rodando simulações da vida real, na tentativa de ver em qual cenário será possível salvar a humanidade. Nesses anos, ele já viveu todos os cenários possíveis, e em todos eles não se pode salvar as duas espécies. Humanos e anfitriões estão fadados à evolução,
ou a destruição. O conceito aqui é literalmente adaptar ou morrer. Ao voltar para a vida real, exatamente 30 anos depois de ter entrado no Sublime, Bernard sabe o que tem que fazer e qual variável deve seguir para salvar a humanidade. O que Bernard viu é que a humanidade está de fato fadada, pelo menos a sua versão de carne e osso. Esse mundo irá extinguir todas as espécies através do caos. Então, a única forma de salvar a humanidade não é salvar os humanos em si, e sim as cópias deles, gerando novas cópias deles. O próprio Bernard é uma cópia de um humano que foi desenvolvida por uma inteligência artificial, nesse caso a Dolores original, que nesse momento, como sua memória foi apagada, está sendo usada como roteirista do parque feito de humanos que a Halores criou. O objetivo de Bernard foi simplesmente complicar as coisas para Halores, trazendo a Maeve de volta, que seria essa arma contra ela, fazendo uma cópia de Frank, ou seja, uma humana Outlier para o Sublime, deixando um backup de memória para o original no Sublime e simplesmente deixando que o Homem de Preto faça o que ele sempre quis fazer, dar início ao fim do mundo. Porque só assim a Halores abriria a mão e daria uma chance para uma nova espécie. E é exatamente isso que ela faz, upando a consciência da original no Sublime. E assim, com o mundo no caos e as espécies chegando à extinção, anos teriam se passado, possivelmente entre 50 a 125 anos, que foi exatamente a estratégia final que o Salomão fez, onde ele previa que o fim da civilização humana seria nesse período, onde não existiria mais vida consciente na Terra, onde tudo o que havia sobrado da humanidade são seus dados. Afinal, eles passaram décadas alimentando as redes com os seus dados. No fim das contas, só isso sobraria. Então, entre 2108 e 2183, toda a vida no planeta estaria morta. Tudo o que havia sobrado seria o Sublime, o digital. Dolores, esse novo deus da humanidade, passou a recriar humanos, onde esses seres digitais terão as mesmas falhas de seus ancestrais. E eles terão a oportunidade de realmente provar se merecem esse mundo, se merecem a existência em si. Nós sabemos o quanto Arnold era pessimista. Ele não acreditava que os humanos mereciam, mas Dolores acredita. Ela entende que eles são seus criadores, então eles merecem, ao menos, mais uma última chance. Um último jogo. Então, se o parque de Westworld foi aberto em 2024 e a série teria supostamente mais uma temporada, se é que ela vai acontecer, né? Sendo lançada daqui a 2 anos, em 2024, estaríamos voltando ao início? Quando o Arnold diz para Dolores procurar o seu labirinto, ele diz que o labirinto está em um lugar onde nunca esteve, uma coisa que nunca fará, que nesse caso seria morrer. Dolores caminha até um túmulo com seu próprio nome e acha o seu labirinto. O que realmente significa estar vivo? O que é real? E acima de tudo, o que é insubstituível para nós? Very good, Dolores. What does it mean? Consciousness isn't a journey upward, but a journey inward. Not a pyramid, but a maze. Segundo Ford, sonhos significam tudo. E nesse sono, quais sonhos virão?